Olá pessoal, from Facebook, pessoal do Instagram, tudo bem? Aqui é a Marilene, eu sou consultora da Visa Immigration e hoje a gente vai falar sobre o Post Graduation Work Permit. Então, aproveitando que muitas pessoas estão completando o curso agora, né, no finalzinho de março, comecinho de abril, tem sido cada vez mais comum essas últimas semanas as perguntas de como aplicar para o Post Graduation Work Permit e como que fica o processo de poder trabalhar, não poder trabalhar, se é mais vantagem em aplicar da borda, se é mais vantagem em aplicar online. Então é por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo para poder esclarecer para vocês essas questões. Então vamos lá. Primeiro ponto, pessoal que está completando o college, tá? Até que vocês tenham um documento oficial que diz que vocês completaram o curso, ou seja, o que a gente chama de written confirmation, né? Ou seja, uma cartinha da instituição dizendo parabéns, você realmente completou o curso, você está recebendo o diploma, o curso é X, essa é a carga horária. É até uma cartinha que normalmente já diz que é a cartinha para aplicar para o Post Graduation Work Permit, tá? Você pode trabalhar part-time, ou seja, você ainda é considerado um estudante, mesmo que você terminou as suas aulas, até o momento que você efetivamente recebeu essa confirmação de que você completou o curso, né? Então, às vezes é a carta, às vezes é o próprio diploma. A gente percebe que as instituições públicas podem demorar um pouquinho mais para te dar essa carta, né? Então, normalmente você tem que fazer uma requisição e pode demorar até 30 dias para você receber o documento oficial. Então, neste período, você pode trabalhar part-time. O que a gente percebe em instituições privadas, no entanto, é que isso é quase que right away, né? Então, você finaliza suas aulas, normalmente eles vão agendar uma cerimônia de graduação e nessa cerimônia, que normalmente acontece muito rápido, assim, coisa da mesma semana ou no máximo da semana seguinte, você já recebe o seu diploma, tá? Então, para quem estuda em college público, pode ser que você tenha que estender um pouquinho mais o seu período part-time, né? Para quem estuda em college privado, recebeu o diploma, não pode mais trabalhar até aplicar para o Post Graduation Work Permit, tá? E aí lembrando, se você fez um diploma ou um certificado, apenas colleges públicos qualificam para o Post Graduation Work Permit. Se você fez um college ou um diploma numa escola privada, você pode até fazer uma aplicação, porém a probabilidade de recusa é extremamente alta, porque essas escolas não qualificam. Então, basicamente, seria um erro do oficial autorizar o seu Post Graduation Work Permit. No passado, a gente teve muito sucesso em conseguir Post Graduation Work Permits mesmo para escolas privadas, porque a gente tentava sempre mostrar para o oficial que vocês iriam agregar algum valor para o mercado de trabalho, para ele usar o que a gente chama de discretion power para poder obter esse benefício. E muitas vezes a gente percebia que o oficial dava aquela ajudinha e fornecia o Post Graduation Work Permit, mas agora eles estão sendo bem restritos, assim, bem exatos em relação à lei. Então, pouco provável quando a escola não qualifica que vocês consigam o Post Graduation Work Permit. Uma confusão muito comum quando a gente fala de Post Graduation Work Permit é que quando a instituição é privada, mas o curso é de bacharel ou de mestrado, vocês qualificam sim para o Post Graduation Work Permit, tá? Uma coisa muito importante para dizer é que se você está aplicando para o Post Graduation Work Permit, no momento que você aplica, no dia que você aplica, você já pode trabalhar full time, tá? Até a decisão ser tomada e, em caso de aprovação, até o vencimento do seu visto, tá? Para pessoas que estudaram um período limitado e que já têm uma oferta de trabalho, pode ser até uma forma de já contar experiência canadense, porque esse tempo de Employed Status conta para o Canadian Experience Class, que é o processo de imigração que você vai qualificar a partir de 1 ano de experiência canadense. Então, por exemplo, se você se graduou, estava trabalhando part-time, deixou a sua aplicação online prontinha, né? Ou conversou com a gente para a gente já deixar toda a sua aplicação certinha, prontinha para ser aplicada, né? Recebeu a carta, a gente enviou no mesmo dia, você consegue continuar trabalhando, né? E a partir daquela data do envio, trabalhar full-time, até muito provavelmente não só a concessão do visto, mas até a data de vencimento final. Pessoal que está estudando aqui há pelo menos 1 ou 2 anos, dê uma olhada no passaporte. Se a validade do seu passaporte for limitada,
o seu visto, o seu permit vai ser limitado à validade do seu passaporte, né? Então, principalmente o pessoal que veio para cá, fez um programa de estudos, de repente estendeu para um segundo programa de estudos, muito provavelmente o passaporte já está para expirar. Então, é um bom conselho para vocês procurar renovar o passaporte antes de fazer a aplicação do Post-Graduation Work Permit. Se você está correndo, se você quer aplicar, se você acha que não vai dar tempo e quer aplicar para o visto mesmo assim, não tem problema. Você vai ter que aplicar agora, ele vai ter a limitação de acordo com a validade do seu passaporte e quando o seu passaporte for renovado, você pode fazer uma aplicação. Desde que você explique que a única razão pela limitação do tempo que você recebeu inicialmente foi em função da validade do passaporte, tá? Uma pergunta muito comum que a gente está recebendo é para o pessoal que faz co-op, seja em escola pública, por exemplo, se a job offer do co-op vale para ser utilizada como a job offer que é necessária apresentar para que o seu esposo também estenda o visto de trabalho, tá? Então, é uma confusão muito comum. Aquele que estuda, ele qualifica para o Post-Graduation Work Permit só pelo fato dele ter estudado, né? Então, ele realmente não precisa da job offer na aplicação. Então, essa questão de incluir a job offer é apenas necessário quando você também quer estender o visto do seu esposo ou esposa, tá? Além da job offer, você precisa anexar os 3 últimos pay stubs. E é assim, depende muito da job offer que você recebeu para a gente poder, então, indicar se você pode ou não utilizar para o processo de extensão. Por quê? Porque alguns contratos de trabalho, eles são específicos para o tempo que você estava no co-op e não necessariamente o seu empregador vai manter aquela job offer. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é conversar com o seu empregador e dizer, empregador, o meu período de co-op acabou e eu não posso mais continuar trabalhando, ao menos que você me dê uma oferta de trabalho, né, full time, que seja agora para o período após a minha graduação. Tá? Então, neste caso, você vai precisar fazer sim um update da sua job offer, mas você pode anexar essa job offer, a job offer anterior e os olerites para provar que você tem sim uma oferta de trabalho no NOC, tá? Agora, se o seu empregador não atualizar essa job offer e na job offer estiver especificadamente indicando que o seu trabalho era apenas para o cumprimento do período de co-op, pode não ser legal adicionar, tá bom? Então, essa é uma informação importante. Bom, o objetivo da live é, além de tudo, não só passar informações para vocês, mas ter também uma comunicação direta com vocês e responder as perguntas. Então, eu preparei essas principais perguntas agora para introduzir o assunto com vocês, né? Mas agora eu vou dar, então, uma olhadinha no meu computador para saber se o pessoal já tem algumas perguntas pra gente. Então, vamos lá. Pergunta 1. Marilene, se eu já tiver o Post-Graduation Work Permit ativo, a minha esposa tem direito ao visto de trabalho também? Sim. Então, nesse caso, como eu acabei de explicar, né, se você vai ter o visto de trabalho, né, o Post-Graduation Work Permit, pelo simples fato de ter graduado. Porém, o seu esposo ou esposa só qualifica se você tiver uma oferta de trabalho no NOC, né? Em alguns casos, mesmo que você ativou o seu Post-Graduation Work Permit, mesmo sem ter a job offer naquele momento, vamos supor que você conseguiu a job offer depois. A qualquer momento que você tenha job offer, você pode então fazer a aplicação do visto da sua esposa, né? Explicando o que você não tinha job offer naquele momento, mas que você tem agora, e assim finalizar o seu processo de imigração, tá? Então é possível, finalizar o processo de imigração, claro, mas também obter o visto de trabalho para sua esposa. Então, sim, é possível. E uma coisa que é importante também dizer é, em alguns casos, né, o estudante não tem a job offer no momento que ele se gradua, né? Então, ao mesmo tempo, muitas vezes o estudante terminou um pouquinho antes os estudos, né? Então, às vezes a previsão inicial era para completar, por exemplo, em setembro, ele deixou de tirar um summer off, conseguiu terminar um pouquinho mais cedo, conseguiu terminar em abril, por exemplo, e aí ele consegue aplicar para o Post-Graduation Work Permit, mas ele não necessariamente precisa se afobar e se preocupar com o visto de trabalho do esposo ou da esposa, já que esse visto vai ter uma duração maior, né? Então, uma pergunta muito comum é, eu terminei de estudar,
o visto de trabalho do meu esposo e da minha esposa foi baseado na minha autorização de estudos. Ele ou ela pode continuar trabalhando com o mesmo visto de trabalho que foi obtido baseado no programa de estudos? Pode. Pode continuar trabalhando normalmente até realmente a data de vencimento. Então, na verdade, não necessariamente a gente precisa fazer a aplicação juntos, dependendo do seu cenário, né, do cenário familiar, se você tem ou não uma oferta de trabalho, a gente pode aplicar só para o estudante, isso vai facilitar que ele tenha acesso à oferta de trabalho no NOC, né, o esposo ou a esposa continua com o visto de trabalho que foi concedido anteriormente, desde que ele seja válido, né? Então pode continuar trabalhando e quando efetivamente tiver a oferta de trabalho, né, o estudante tiver essa oferta de trabalho, a gente pode fazer o visto do esposo ou da esposa, né? Então é só tomar cuidado para realmente monitorar as datas e de repente usar desse benefício. Você pode ser que você tenha um tempinho para conseguir essa oferta, né? E em casos que por algum motivo vocês não conseguiram, se a esposa ou o esposo trocar para o visto de visitante, né? A qualquer momento que você então conseguir a oferta de trabalho, a gente pode fazer de novo a troca do visto de visitante para o visto de trabalho, tá bem? Vamos para a pergunta 2. A minha oferta de trabalho tem que ser na área da graduação? Essa é uma pergunta também bastante frequente. Não precisa. Então, se você conseguir uma oferta de trabalho no NOC, né, seja NOC 0, A ou B, você pode aplicar para o visto do esposo da sua esposa também, né, para estender junto com o seu, e não precisa ser na área de trabalho, né? Então, às vezes a gente sabe que algumas áreas vão ser um pouquinho mais complicadas de entrar no mercado e outras vão ser um pouquinho mais fácil, como por exemplo, a posição de cook, né? É uma área que é considerada skilled worker e que tem um acesso bem facilitado ao mercado de trabalho. Então, numa situação em que você não está conseguindo emprego na área que você quer, né? Mas tem alguma outra área que é no NOC que você consegue facilmente uma oferta de trabalho, ou como cook, ou como, por exemplo, um supervisor de uma loja, um assistant manager de uma loja, né? Todas essas posições são skilled worker. E com essa posição, mesmo que não seja relacionada ao seu programa de estudos, você pode sim aplicar para a extensão do seu visto de trabalho, do visto de trabalho da sua esposa ou esposa, tá? Pergunta número 3. Posso aplicar para o meu Post-Graduation Work Permit online e depois ir até a extensão, ir até a borda, pegar a extensão do meu visto de trabalho? Olha, ou você faz a aplicação online ou você faz na borda, né? Não tem razão de você fazer duas aplicações, né? Em alguns casos, o seu empregador vai exigir que você apresente o seu visto de trabalho para poder te dar a job offer, né? Se você estiver nessa situação e tiver já aplicado online e ele não aceitar que você tenha um implied status, uma coisa primeira que a gente pode tentar fazer é conversar com o seu empregador, né? Explicar para ele que você tem sim o direito de trabalhar full time. Clientes da Evisa que se encontram nessa situação, normalmente eu me disponibilizo para dar uma carta para o cliente ou conversar até com o empregador para explicar que efetivamente vocês podem trabalhar full time, mesmo sem ter ainda o visto de trabalho oficial, né? Mesmo que ainda esteja em procedimento de análise pelo oficial. Agora, se essa for a situação e ele realmente estiver irredutível em relação ao seu início de trabalho sem ver o seu permit, aí então vale a pena sim você fazer na borda. E você vai então, depois de pegar o visto, pode tentar fazer o withdraw, né, o cancelamento do seu pedido online. Mas o que pode acontecer nesse caso é eles não considerarem o retorno, o refund da sua tarifa, né, da fee do governo que foi paga para fazer o processo online. Então vai acabar saindo mais caro, né? Você vai pagar duas vezes. Pagar pela government fee na borda, que você paga quando você recebe o visto na borda, e pagar pelo government fee por você ter aplicado online também, tá? Então, o ideal é que você entenda qual que é o seu cenário, né? O que seria mais favorável no seu caso e aplicar já da forma que atende às suas necessidades. Pergunta número 4. No caso de ter filhos, meus filhos maiores de 18 anos também conseguem a extensão do visto de estudos? Bom, muito boa pergunta. Nesse caso, tá? O que acontece é, quando o seu filho completa high school, mesmo que a gente consiga fazer o pedido do visto de estudos, qual seria a razão disso, né? Porque, na verdade, ele tem direito a um Open Study Permit
quando você aplicou para o seu visto de estudos, né? E a gente pode estender o visto de estudos neste momento da aplicação do Post-Graduation Work Permit, desde que a gente confirme que ele está realmente matriculado numa instituição canadense, né? Muito provavelmente uma instituição de high school, por exemplo, ou de elementary school, né? Que é do Public Education. Nessa situação em que ele tem 18 anos, ele muito provavelmente já terminou high school. Tá? Então é possível sim fazer a extensão do visto de estudos, mas muito provavelmente a gente não vai ter a carta que confirma que ele está matriculado. Então só seria aceito se se vocês já fizerem a aplicação para uma universidade ou para o college para o seu filho ou filha, né? Para que a gente possa fazer a extensão do visto de estudos no momento da aplicação e indicando sim que ele já está matriculado em uma determinada instituição, né? Do contrário, o que acontece é a gente ter que fazer uma extensão como visitante, por exemplo, porque realmente não faz sentido fazer a extensão como estudante se o seu filho, nesse caso de 18 anos, já terminou o high school, tá? Então, só recapitulando, se ficou um pouquinho confuso, quando a gente faz a extensão, a aplicação do visto de trabalho, é necessário indicar que seu filho ou filho esteja matriculado na escola para poder ter a extensão do visto de trabalho. Desculpa, do visto de estudos. Se seu filho já terminou high school, isso não faria sentido se seu filho não se matricular numa outra instituição, como por exemplo, um curso de inglês ou uma universidade, tá bom? Pergunta número 5. Vocês têm escritório em Toronto? Yes, we do. A gente tem um escritório em Toronto, né? Desde junho do ano passado. O escritório, ele fica localizado na Yonge Street e, na verdade, a gente está lançando um novo escritório. Então, no dia 1º de maio, então vocês estão recebendo essa informação de primeira mão, a gente deve estar abrindo um novo escritório da iVisa de Toronto, que vai ser maior, né? E eu vou estar lá pessoalmente para poder contratar os primeiros clientes, fazer as primeiras reuniões a partir do escritório de Toronto e pretendo estar lá mais tempo do ano para poder ajudar todos os clientes. Nós temos consultores locais, nós temos especialistas de vistos já no escritório de Toronto, né? E eu também vou estar lá pessoalmente para poder ajudar os nossos clientes. Então, eu vou me dividir entre Vancouver e Toronto. Bom, pergunta número 6, né? O tempo de processamento online da extensão do visto do cônjuge é maior do que do PGWP? Geralmente, quanto tempo leva? Então, muito boa pergunta, né? Então, assim, quando a gente fala da aplicação feita em conjunto, a aplicação é considerada como uma aplicação da família. Porém, o tempo de processamento, ele sempre segue o tempo de processamento do aplicante principal, né? Então, o Post-Graduation Work Permit, ele vai ter o tempo de processamento de um Work Extension dentro do Canadá. Eu vou double check o tempo para vocês, porque eu acho que está em torno de 30 a 60 dias. Eu só vou double check então. E os dois vistos, eles já devem ser recebidos no mesmo tempo, porque basicamente o oficial vai analisar a aplicação de vocês como família, né? Então não deve ser separado. Em alguns casos, o que pode acontecer, o oficial está seguro que ele pode aprovar a aplicação do Post-Graduation Work Permit do aplicante principal e ainda ter ressalvas, né, se ele consegue ou não, se todos os critérios foram atendidos em relação à aplicação do cônjuge. Então, nesse caso, ele pode, né, aprovar uma aplicação e não aprovar a outra, mas muito provavelmente você recebeu uma cartinha ali dizendo do que você precisa adicionar. Então, só para falar do tempo de processamento, que é uma informação bem importante, né? Apesar que ela varia o tempo todo, então é sempre bom consultar, né, qual que é o tempo atual do processamento, né? Mas fazendo uma análise agora, o tempo está em 35 dias para uma aplicação online, né? E aí, só recapitulando, se vocês forem na borda, vocês pegam o visto right away, só tem que ali negociar com o oficial e ter certeza que você está apresentando todos os documentos. Então, se você quer aplicar na borda, mas não se sente confortável de como vai ser essa abordagem com o oficial, você pode agendar com a gente uma reunião, uma consulta específica de orientação na borda. E a gente pode te ajudar como você vai abordar o oficial, quais são os documentos que você vai apresentar para você assegurar uma aplicação muito mais tranquila do que se você for lá e não saber exatamente o que vai acontecer. Se você aplicar online, eu particularmente gosto da ideia do online, por quê? Porque você pode começar a trabalhar a partir do momento que você aplicou, tá? Durante o Implied Status, e esse tempo já conta para Canadian Experience. Então, por exemplo, se você fez um curso de 1 ano,
o seu tempo vai estar lá apertadinho para você conseguir o Canadian Experience Class, para você imigrar, se essa for a melhor estratégia de imigração para você. E a gente pode usar esses 30 dias já como tempo válido. Então, muito provavelmente você já consegue qualificar para a imigração, ainda tendo ali um mesinho no final da validade do seu visto, porque você otimizou e aplicou online e já considerou esse tempo antes de aplicar. Então, pode ser uma coisa interessante para a gente usar como estratégia, tá bom? Pessoal, gostaram do vídeo? Dá um like pra gente. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui e falar com vocês. Um beijo, até a próxima live. Tchau, tchau.